Eu não tenho certeza, mas acredito que o Salmo 23 seja o texto mais lido da Bíblia. E para mim é um dos meus preferidos. É um dos textos que eu aprendi a ler quando era criança, a recitar esse texto. E eu tenho uma memória afetiva muito importante com esse texto. O texto do Salmo 23, ele começa da seguinte maneira: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqui já começa um pouco das heresias que acontecem. Porque as pessoas entendem que esse nada me faltará quer dizer prosperidade, dinheiro, fartura, ostentação, abundância, né? E o texto não está falando nada disso. Quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, ele está se colocando na condição de uma ovelha. O que não pode faltar para uma ovelha? Alimento, água de qualidade, proteção, segurança, um lugar coberto para ela ficar, para ela se proteger da chuva, do frio, para ela não adquirir doenças, enfermidades. Então ela precisa desses detalhes: proteção, segurança, alimentação adequada, hidratação, essas coisas. É disso que uma ovelha precisa. Então, quando ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está falando das necessidades básicas, no caso aqui de uma ovelha. E quando eu transfiro isso para a minha vida, eu preciso entender quais são as minhas necessidades básicas. E quando eu entendo essa relação entre mim e a ovelha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, me faz compreender que aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. É simples assim. Não é eu não tenho porque Deus é injusto, porque Deus é mau, porque Deus não olha para mim, porque o outro tem e eu não tenho. Não, se eu não tenho é porque Deus de alguma maneira compreendeu que eu não preciso, que eu consigo viver bem sem isso. Essa é uma coisa que a gente já precisa esclarecer quando lê esse texto. E o texto continua. Ele diz assim, ó, deitar-me faz em verdes pastos. O que são verdes pastos? O que representa o pasto para uma ovelha? O pasto é alimento. O pasto é diferente de mato. Por quê? O mato não é alimento para uma ovelha. O mato é uma vegetação, mas não serve de alimento. O animal pode até comer, mas ele não tem os nutrientes necessários para o desenvolvimento do animal. Seja uma ovelha, seja uma cabra, uma vaca, um cavalo, ele precisa de pasto. O pasto é alimento. E o texto diz assim, deitar-me faz em verdes pastos. O que quer dizer deitar-me faz? Quer dizer repousar, descansar. Ou seja, eu vou descansar num lugar que também é o meu alimento. Ou seja, eu vou descansar em verdes pastos. Verdes pastos ou pastos verdejantes são o meu alimento e também são o lugar onde eu vou descansar, onde o Senhor me leva para descansar. E mais uma vez, você precisa perceber que o texto não está falando de grana, de dinheiro, de ostentação, de conforto, de luxo. Não, o texto está falando de descanso e lugar de alimento. Onde seria esse lugar que serve de alimento e que também serve de repouso, de descanso? Esse lugar é a palavra do Senhor. O Senhor nos leva para descansar na sua palavra, que nos alimenta, que nos traz nutrição espiritual, que nos deixa fortes, robustos, mas que também serve para descanso. Porque a nossa vida é cheia de demandas, cheia de situações que fogem do nosso controle, a gente não sabe o que fazer, mas o texto está dizendo descanse na palavra do Senhor. Eu devo descansar
na palavra do Senhor. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não sois vós mais preciosos do que muitos pássaros? Olhai os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam, e mesmo assim nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se o Deus cuida assim da erva do campo, que hoje é e que amanhã já morreu, quanto mais não cuidará de vós. É isso que a Bíblia está dizendo, que nós precisamos aprender a descansar na palavra do Senhor. Não é na nossa crendice, não é na nossa religiosidade, é descansar naquilo que o Senhor disse sobre nós. E ele continua: guia-me mansamente a águas tranquilas. Presta atenção nisso. Ele nos guia mansamente a águas tranquilas. Ele não está dizendo águas paradas, são águas correntes, porém são tranquilas. O que isso quer dizer? Onde surge essa água tranquila, que os judeus chamam de água viva? Aí você precisa lembrar de Jesus no poço de Samaria, falando com a mulher samaritana, dizendo que se alguém pedisse a água e ele bebesse da água que eu tenho para dar, surgiriam, nasceriam uma fonte de água viva, transbordante, que levaria para a vida eterna. É isso que Jesus está dizendo. Jesus é a água viva. É Jesus que é esse rio que jorra. Jesus é essa água, a água viva que jorra do trono de Deus. E é essa água que é para onde Jesus, o Senhor, o nosso pastor, nos guia. E aí ele continua dizendo: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. O texto inteiro fala da palavra do Senhor. Porque como é esse guiar pelas veredas da justiça? Está falando guiar pela palavra do Senhor. E aí eu vou lembrar das palavras de Pedro, que diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela palavra do Senhor. Presta atenção no que a Bíblia está dizendo. É a palavra do Senhor que nos traz esse refrigério. Não é a condição que o mundo está vivendo, não é a condição política da nossa nação, não é a condição econômica da nossa nação. O que nos faz descansar, o que nos traz refrigério, o que traz esse caminho de justiça é a palavra do Senhor. Eu quero que você medite nesse texto e que você deixe essas palavras trabalharem no seu coração e te livrarem de toda ansiedade, assim como essa água limpa, corrente, para onde o Senhor está te guiando, que ela venha limpar a sua mente dessa ansiedade, dessa preocupação, que você possa descansar no Senhor, que você sinta esse refrigério na sua vida. Amém? Aí o texto continua, ele é lindo, ele tem a segunda parte, mas nós vamos falar dele em um outro momento. Eu quero pedir um favor para você. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com alguém. Porque esse não é o tipo de conteúdo que o YouTube gosta de compartilhar. Esse é aquele conteúdo que a gente faz por vocação, porque a gente quer compartilhar algo que Deus ministrou na nossa vida. Mas não é o jogo do YouTube. A única maneira de fazer o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas é através da sua ajuda, curtindo, comentando, compartilhando, tá bom? Nós estamos alcançando uma marca muito legal aqui no canal, nós estamos caminhando aí para os 1000 membros, né? Mas
Para a gente conseguir monetizar esse canal, a gente tem que bater 4.000 horas de visualização. E isso está longe de bater. A gente está perto já dos 1.000, mas a gente precisa começar a trabalhar em cima dessa carga horária e eu conto muito com a sua ajuda. Segue lá no Instagram, Felipe Tavares de Carvalho, a gente posta conteúdo lá todos os dias. Acompanha os stories lá também, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo.